Oi, oi, minhas lindonas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Finalmente aqui no canal o vídeo da manutenção das unhas de poligel. Eu deixei as unhas crescerem um pouquinho para vocês conseguirem realmente visualizar quando elas estão precisando de manutenção. Então, como vocês podem ver aí, elas estão aparecendo ali o início, o crescimento da unha bem pertinho da cutícula. E quando começa a aparecer esse início e ficar dessa forma, corre mais risco de acontecer infiltrações. Então, é sim necessário fazer logo a manutenção. Geralmente, a manutenção vocês devem fazer entre 15 e 20 dias depois do procedimento de alongamento do poligel. Então, 15 e 20 dias é o tempo ideal para manutenção. Se a tua unha tiver um crescimento acelerado e tu vê que ela já começa logo com 10 dias, 12 dias ficar dessa forma, já faz a manutenção para não ocorrer nenhuma infiltração e também nenhum descolamento do alongamento. Então vamos lá. Vocês vão poder fazer esse processo de lixamento tanto com a lixa elétrica quanto com a lixa acrílica 100-180. Essa minha aqui é a 80-120, mas se vocês tiverem a 100-180 vai ser mais fácil ainda de fazer esse processo. Então, não faz diferença se tu vai utilizar lixa elétrica ou lixa banana, as duas vão funcionar da mesma forma. Eu, é claro, prefiro a lixa elétrica porque eu não paguei caro, eu investi bem barato nessa lixa, eu acho que ela agiliza muito esse processo de manutenção também. Então, eu vou começar primeiro retirando o comprimento das unhas, caso, é claro, vocês desejem retirar o comprimento. Eu sempre tiro um pouquinho, porque depois, na hora de refazer ali o molde, eu acabo deixando um pouquinho maior, então eu sempre gosto de retirar o comprimento para facilitar a manutenção. Então, vocês retirem o comprimento desejado, caso ela tenha crescido demais. Como vocês podem ver, a lixa agiliza muito esse processo, por isso eu não abro mão. Se vocês forem fazer com a lixa acrílica, vai demorar um pouquinho mais, é só ter mais paciência. Então, eu faço esse processo em todas as unhas, tá? Retiro o comprimento de todas elas. E depois de retirar o comprimento das unhas, o próximo passo, ainda com a mesma lixa, vai ser retirar todo o top coat gel da unha, esse brilho mesmo, esse selante que tem em cima do alongamento. Então, aqui o foco vai ser retirar apenas o top coat mesmo, não vai afinar o poligel demais, porque senão a tua unha não vai ficar nada resistente. Então, pode retirar tranquilamente o top coat, se afinar um pouquinho o poligel não tem problema nenhum, só cuida para não exagerar. Sempre foca em apenas retirar o brilho do top coat. É claro que sempre vai sair um pouquinho de poligel, vai acabar dando uma afinada, mas toma cuidado e foca somente nesse brilho, tá? Somente na selagem do top coat. Então, a gente vai remover o top coat de todas as unhas, tá? Para que a gente possa novamente fixar o poligel, porque o poligel ele não vai fixar em cima do top coat. Então, esse vai ser o próximo passo, retirar o top coat gel de todas as unhas. Prontinho, retirado todo o top coat gel das unhas, o próximo passo, que é um passo que vocês podem escolher se querem fazer antes de fazer a manutenção do poligel ou depois que a manutenção já estiver pronta, que é retirar a cutícula, tá? Esse passo é opcional, eu recebo algumas perguntas de vocês, se dá pra fazer depois, se é obrigatório fazer antes. Eu gosto de fazer antes, porque eu já gosto de deixar tudo prontinho no final, mas se vocês preferirem fazer a cutícula depois que tiver tudo pronto, não tem problema nenhum, até porque durante esse tempo que vocês não vão precisar de manutenção, a unha ela vai ser feita normalmente, tá? Então, tu pode escolher se vai fazer a cutícula antes ou depois de terminar a manutenção. Então, como eu disse, eu faço antes e já venho aplicando o amolecedor de cutículas, empurrando as cutículas e fazendo a remoção da cutícula se necessário. Nesse caso aqui, eu tava com bem pouquinha cutícula, fazia pouco tempo que eu tinha feito, então não tinha muito o que retirar. Eu retirei mesmo o excesso para ficar com aquele acabamento bonito, por isso ela saiu picotada. Como eu sempre falo para vocês, cutícula fina sai picotada mesmo.
Depois de retirar a cutícula, a gente vai higienizar com álcool 70 para sair a oleosidade do creme e aí sim vai passar o primer ácido na parte do crescimento das unhas. Se pegar um pouquinho na parte que tem gel, não vai ter problema nenhum, mas é desperdício de produto, então foca só na parte do crescimento ali perto das cutículas e bota um pouquinho nas laterais também para ajudar na fixação do alongamento, tá? Então esse vai ser o próximo passo depois de retirar as cutículas. Aplicar o primer ácido em todas as unhas na parte do crescimento. A secagem do primer ácido, ela não precisa de cabine, tá? Ele seca naturalmente e tu vai perceber que ele tá sequinho. Quando a unha ficar fosca, ela vai perder o brilho, vai ficar totalmente sequinha. E depois é só a gente começar a medir os moldes nas unhas, tá? Lembrando que o molde ele não pode nem ficar muito grande, nem muito pequeno, tem que encaixar perfeitamente. Separamos então os moldes e aí a gente vai começar a preparar o molde com o poligel. Lembrando que na manutenção a camada de poligel ela é bem mais fininha do que quando a gente vai fazer o poligel em si na primeira vez. Então, uma camada bem fininha mesmo de poligel na manutenção. Antes, é claro, a gente vai separar um copinho com álcool 70 para conseguir umedecer o pincel e aí sim ele vai assentar o gel no molde sem ficar grudando, tá? Então, tu vai umedecer o teu pincel, vai dar batidinhas para ele não ficar encharcado e aí sim ele vai te auxiliar o gel a não grudar no pincel. Então, a gente vai acomodar todo esse gel no molde com bastante cuidado para não deixar muito grosso na cutícula, espalhar bem esse gel e também não vai deixar essa camada muito grossa, é uma camada bem fininha e transparente mesmo. Então, ajeita bem certinho em todos os moldes, deixa todos eles separadinhos ali para ficar uma coisa mais prática. E aí sim a gente vai passar o primer gel. Lembrando que o primer gel ele precisa da cabine para secagem e a camada de primer gel ela é uma camada mais generosa, porém não pode escorrer nas cutículas. Então passem assim com cuidado, como vocês estão vendo aí no vídeo. Cuidado para não encostar na cutícula, mas ao mesmo tempo vocês precisam aproximar bem esse primer para não ficar nenhuma parte faltando, tá? Então fazer esse processo com bastante cuidado. Vou aplicar uma primeira camada de primer gel nas unhas, uma camada generosa, e vou levar para a cabine para secagem por 60 segundos. Saindo da cabine, é claro, eu vou aplicar mais uma camada para a gente ter certeza que a unha vai estar bem adesivada e vou levar para a cabine novamente. E aí sim, depois eu venho com algodão e álcool 70, tirar essa gominha que fica do primer e fazendo dessa forma, dando duas camadinhas, eu tenho certeza que a unha selou bem, que ela tá bem adesivada e que o gel vai ficar bem fixo na unha, evitando o descolamento do alongamento. Então eu prefiro passar sempre essas duas camadas. Depois é só a gente começar a encaixar o molde que já tá lá reservado prontinho. Então a gente vai encaixar sempre deixando um espacinho bem pequeno, porém deixa esse espacinho para dar acabamento ao redor da tua cutícula. Então vocês vão notar que eu sempre deixo esse espaço ali e sempre cuido bastante para encaixar bem certinho as laterais. Depois eu venho com o pincel e álcool 70 pouco umedecido, tá? E vou assentando esse gel na cutícula dando batidinhas. Eu não vou retirar esse excesso da cutícula, porém eu vou ajustar para que ele não fique grosso e nem em cima das cutículas. E aí depois a gente faz o acabamento final no lixamento. Eu também gosto de ajeitar o comprimento da unha com o tamanho que eu desejo, cuidando para não deixar ela com uma espessura muito grossa. E também a gente vai ajustar depois o restante que ficar com o lixamento técnico. Então eu vou encaixar o molde em todas as unhas, tomando esses cuidados de deixar um pouquinho afastado das cutículas e retirar todo o excesso. Depois eu levo para a cabine para secagem por 60 segundos e aí é só retirar os moldes. A unha ela vai sair com essas rebarbinhas, tá? Isso é normal e isso a gente vai retirar com o lixamento técnico. E agora então vamos para o lixamento de acabamento, lixamento técnico. Para fazer esse lixamento, tu pode escolher tanto entre a lixa banana acrílica 100/180, como também a lixa elétrica, que é a minha favorita pela praticidade. Então eu começo
fazendo o formato desejado, deixando no comprimento desejado e também afinando a espessura da unha para que ela fique mais natural, mais próxima à espessura de uma unha natural. Cuidado para não afinar demais, para que ela não perca totalmente a resistência, tá? Então tome esse cuidado aí. E também venho retirando todo o excesso de gel que possa ter ao redor das cutículas, para a gente continuar com o acabamento bem desenhado e bem fundinho. Depois é só higienizar as unhas com álcool 70 para tirar todo esse resíduo de lixamento, esse pozinho, para não influenciar no acabamento final. E depois de passar o álcool 70, tu consegue conferir se ela vai ficar com acabamento bonito, se tá tudo certinho, se tem excesso de gel ainda. Estando tudo certinho, tudo nos conformes, a gente vai finalizar o alongamento, finalizar essa manutenção com o Top Coat Gel. Esse meu já tá bem velhinho, vocês estão cansadas de ver ele aqui, mas enquanto ainda tiver produto, tô usando. Então é ele que eu vou utilizar também para finalizar. E lembrando que a camada do Top Coat, ela é uma camada super fininha. Não deixe o top coat encostar nas cutículas, não deixe ele escorrer para as laterais, porque senão ele vai acabar com esse acabamento fundinho aí ao redor das cutículas, tá? E esse é o resultado final das nossas unhas. É só passar o top coat, deixar na cabine por 60 segundos e tá pronto o nosso alongamento. Então, minhas lindonas, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Finalmente eu trouxe para vocês a manutenção do poligel que vocês estavam me pedindo muito, então não esquece de me ajudar deixando o teu like. Também deixa o teu comentário, porque isso também ajuda muito a divulgar o vídeo, nem que seja um coraçãozinho, qualquer coisa comenta aqui pra mim, porque vai ajudar muito o canal e na divulgação também. Qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, é só deixar pra mim aqui nos comentários ou me mandar no direct do Instagram, que eu sempre respondo vocês. Eu vou criar também pra vocês uma playlist aqui no canal sobre poligel com todos os passos para quem quiser começar a trabalhar com isso ou fazer a própria unha sozinho em casa. Espero muito que tenham gostado, um beijão, minhas lindonas, e até o nosso próximo vídeo. Those hands and lights can't stop me.